Mulheres que correm com os lobos. Um livro maravilhoso de dica para esse final de semana, da Clarice Píncola. Todos nós temos anseio pelo que é mais selvagem, mas a nossa sociedade, tudo reverbera para que a gente não sinta esse desejo ardente. Tanto é que poucas pessoas têm coragem de ser uma mulher loba. O que significa isso, Sônia? Significa que muitas vezes nós deixamos até o cabelo crescer para esconder essas aspirações. Isso a Clarice vai trazer muito no livro. Mas nos ensinaram a ter vergonha de tudo isso, né? E aí eu venho dizer para vocês que o espectro da mulher selvagem à la loba, ela percorre dia e noite a todas as mulheres. Mas Sônia, por que você trouxe essa leitura, essa dica de leitura para nós? Esse livro, gente, é de 1992, o original. A autora, Clarissa, ela é psicanalista e contadora de história. E isso é uma informação muito interessante para a gente poder compreender esse livro. Porque através de contos, através de histórias, ela vai trazendo os arquétipos das mulheres. E aí ela vai trazer vários. Mas tem um que ela vai ressaltar, é o qual ela vai relacionar a mulher, a verdadeira mulher que escreve a sua história, ela vai relacionar com os lobos. Como é que ele se relaciona com o grupo, com os filhos, com ela mesma e assim por diante. Nesse processo, ela vai resgatar uma coisa que é muito importante para toda mulher, a essência do que é ser mulher. E esse livro, gente, eu já li ele 2 vezes. Ele é incrível. Cada vez que eu li, eu entendi de uma forma, porque eu estava vivendo um ciclo diferente da minha história. É um livro que você vai ler, em algum momento você vai ficar encantada, em outros você vai ficar meio murcha, porque pega diretamente em aspectos, ela traz os aspectos culturais e aqueles aspectos parece que está falando para você dentro da sua alma. É um livro forte, não é de ficção, mas ele traz muitos mitos. Nesse processo de quase 20 anos de trabalho, que ela dividiu em 15 capítulos, este livro aqui, ela vai resgatar, não só resgatar, mas ela vai trabalhar na essência do comportamento de todas nós mulheres. Ou seja, ela faz com que você se enxergue no espelho, a mulher que você é, o que você está fazendo e como é que você se entende por mulher. E tem uma coisa muito interessante, tem vários capítulos, eu vou falar de alguns, mas o da La Loba, que para mim é um dos mais interessantes, ela vai falar sobre a questão dos relacionamentos. E isso é importantíssimo, principalmente no mês de junho e no mês dos namorados, que acham que é o mês dos amores. E não é. E ela vai trazer o potencial criativo e artístico. Essa autora, ela pega a experiência estética da arte para trabalhar o comportamento em relação a tudo que a mulher quer e não quer, mas desde que ela se conheça. E esse é um assunto, é o potencial criativo, ela traz em todo o livro. Não é que a gente tem que ser artista o tempo todo, mas ela disse que a mulher que trabalha um pouco, que movimenta na arte, traz um potencial criativo para todos os âmbitos de sua vida. E nesse sentido, é um livro que ele é muito real. Ele não envelhece. Porque não só do comportamento, mas também ela vai trazer um pouco sobre o autocuidado que a mulher tem que ter, que tudo muda. Quando a mulher se conhece, ela determina sim o que ela quer e o que ela não quer. E isso em todos os âmbitos. Tem um capítulo muito interessante dessa questão do potencial criativo da mulher, que ela fala que a mulher só desenvolve isso quando ela consegue ficar em casa sozinha, ler um livro, curtir uma música, conseguir viajar sozinha, ou seja, ela se sentir bem com a sua companhia. E tem um capítulo que ela fala só sobre a intuição. Porque a gente fala, né? Eu tenho aquela intuição, aquele sexto sentido, né? E ela vai trazer um capítulo só sobre isso, através de mitos,
contos e histórias, ela vai fazer com que nós entendamos que toda a intuição da mulher é necessária. Sabe por quê? Porque não podemos esquecer que nós somos um animal domesticado. A condição da mulher, ser mulher numa sociedade como a nossa, machista, patriarcal, né, misógina, cheia de violência, julgamentos, que você é louca, que você é perigosa, cuidado com aquela mulher não é para casar, aquela mulher é para isso, ou seja, são vários rótulos e protocolos que a sociedade impõe, e aí ela vem dizer a importância da intuição da mulher. Mas, gente, no 4º capítulo é sensacional, porque ela vai trabalhar sobre os relacionamentos amorosos. Como é que nós devemos escolher os nossos parceiros? Porque ela tenta explicar através dos nossos comportamentos por que a gente sempre escolhe aquele modelo de relação. Eu tenho aí, ó, tem vários relatos, né? Eu só tenho o dedo podre, eu só escolho pessoas daquele tipo. O outro, eu só escolho pessoas desse estilo. Só gente assim que cai na minha rede e assim por diante, não é? Então ela vai fazer com que a gente entenda esse comportamento, que a gente possa superá-lo e que a gente possa fazer escolhas que nos fortaleçam enquanto uma mulher selvagem. É belíssimo esse capítulo, gente. Claro que tem outros capítulos que ela vai falar sobre a questão de término, de relacionamento, sobre a questão do luto, de viver o luto, porque se você não viver o luto mata você. Então ela traz bem essa questão psique, essa questão da alma. É um livro muito denso e ao mesmo tempo forte para todas as mulheres. Tem um outro capítulo aqui, gente, que ela fala sobre a família, sobre os amigos. Por que muitas vezes a gente não se sente pertencente à nossa própria família e ao mesmo tempo a gente se sente pertencente a amigos próximos, como se fossem mais importantes que a nossa própria família de sangue? Então ela vai dar toda uma explicação. Também tem um outro assunto que eu gosto muito, que é sobre a questão da sexualidade, que eu acho que ficou pouco, eu acho que ela explorou pouco, posso estar equivocada, mas no meu conceito, ela podia ter falado mais sobre a questão sexual da mulher selvagem. Mas tem um capítulo ali que ela se revela, gente. A Clarice Píncola, ela traz a questão do corpo, da beleza corporal, da aceitação corporal. Por que nós temos tanta dificuldade em aceitar o nosso corpo como ele é? Claro que ela traz aspectos culturais, aspectos da sociedade para a gente entender, mas também aspectos comportamentais, que para mim é fruto de uma sociedade estruturada em classes sociais. Para mim. E tem um capítulo ali quase finalizando que ela vai falar sobre a empatia, o movimento de se colocar no lugar do outro. E como é importante a gente colocar para fora, verbalizar as nossas angústias, as nossas dores, seja com uma amiga, seja com uma terapeuta, a gente precisa. Por isso que eu gosto muito do mulherar, dos botecos da vida com as amigas. Porque ali a gente chora, a gente ri, a gente conta as novidades, a gente conta o que falta, o que deixa de acontecer na vida da gente, né? E isso é uma forma de exorcizar mesmo essas dores presentes na nossa vida, né? E para finalizar, ela vai falar dessa transformação, desse movimento que ela vai construindo nesse livro, né? Da mulher que corre com os lobos. E ela traz o capítulo, para mim, o mais importante, que é o La Loba, que é a ressignificação do ser mulher. É quando você vai se conhecendo, se entendendo, lutando, sonhando, protagonizando. Então, aí ela vai dizer uma coisa muito interessante, assim, ó, que quando a mulher se dá por inteiro, ela leva outras mulheres também a se buscar por inteiro, né? Então, ela fala assim, ó, a loba que existe dentro de nós existe em todas as mulheres, mesmo aquelas mais recatadas. Existe o canto da mulher selvagem. E ela disse que a mulher selvagem ela é necessária, porque por mais que a mulher seja sofrida, rejeitada, abandonada, silenciada, violentada, rotulada de louca, de perigosa, de tudo, existe dentro da mulher a intuição, o instinto da mulher loba em todas nós, né? Então, este livro, gente, eu trouxe porque ele ergue a mulher, ele
faz a mulher se conhecer, né? Se autoconhecer. E é uma leitura, né? Uma literatura, eu acho que é clássica, né? É clássica essa literatura, porque ela vai falar, gente, justamente daquele resgate, de como a gente lida com as nossas fragilidades, com os nossos problemas, sejam eles sociais, comportamentais, em todos os sentidos, de uma forma de nos elevar, sim, sempre ao autoconhecimento, em primeiro lugar, né? Resumindo, é um livro que me tocou muito. Eu sou uma mulher selvagem. E eu quero que todas as mulheres reconheçam que são mulheres selvagens, né? E nós não queremos ser um animal doméstico à mercê do outro, né? Então, eu convido você a ser uma mulher selvagem, a ler essa literatura, porque quanto mais a gente lê, mais a gente questiona os nossos comportamentos e a forma como a gente vê a vida e todos os nuances dela, né? Em todos os sentidos. Então, essa é a dica do Ribas em Movimento para este final de semana. É uma leitura que vocês vão ler, vão parar, vão voltar, mas é muito interessante e necessária para toda mulher que ela possa, né, despertar a loba que existe aí dentro de você. Um beijo, um cheiro, não deixa de curtir nossos vídeos, encaminhe os nossos vídeos, né? Mande para as pessoas, toque o sininho, se inscreva no nosso canal e também faz propaganda do nosso canal. A gente vai ficar muito feliz. Um beijo, um cheiro e seja essa mulher loba sempre.